Graça e paz, queridos. Que alegria estar aqui com vocês através desse módulo de discipulado que nós estamos preparando com todo carinho para compartilhar com vocês. Por que isso? Por causa da importância que nós damos à vida, às pessoas e aquilo que o Senhor Jesus tem colocado em nosso coração. E dentro do que nós vamos conversar aqui um pouquinho, a respeito de discipulado e principalmente a nossa visão de cuidar um dos outros. E dentro disso, nós separamos para você aqui o módulo de discipulado 1, para todo líder de células, frequentadores de célula, você que está envolvido na visão celular. É importante você entender esses princípios que nós vamos estar trabalhando aqui. Por quê? Discipulado é uma ordenança do Senhor Jesus, tá? E com que nós vamos conversar aqui a respeito desse discipulado, que envolve a minha vida, envolve a sua vida. E o texto base que nós vamos estar compartilhando com vocês, para que nós possamos, de uma forma padronizada, trabalhar isso com toda a nossa igreja, com todos os nossos queridos das células. Acredite que o discipulado para o novo, aquela pessoa que está chegando na sua célula, está chegando na sua casa, que está chegando aqui na igreja, sabe? É o primeiro passo para que essa pessoa, para que esse novo crente entenda o que é caminhar com Jesus. Discipulado, uma definição bem simples de discipulado é relacionamento, vida na vida. E a vida que eu e que você encontramos em Jesus, nós vamos compartilhar com os nossos queridos. Aqueles que estão aprendendo a dar os primeiros passos na fé. E isso é fundamental, é o fundamento da vida cristã. Mas agora nós vamos ler com vocês aquele texto bem conhecido, seu, meu, da linguagem do discipulado, que é Mateus 28, 18 a 20. Nos diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus, na terra. Portanto, vão, entenda isso, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E faça eles obedecer, ensina eles a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim. Interessante que o discipulado, ele tem um início, mas ele não tem fim. Então, o que nós vamos tratar aqui é o primeiro passo para a caminhada, para a vida discipular. Com certeza, as pessoas que chegar na sua célula, que fizer com você, através da sua vida, receber esse ensinamento, ela vai crescer para os outros níveis de discipulado. Mas olha só o nosso fundamento. O fundamento do discipulado é Jesus. Como nós falamos aqui, o discipulado é relacionamento. E todo relacionamento tem um processo que embasa, que fundamenta ele. E aqui, quando nós falamos do discipulado, nós estamos falando que o nosso fundamento é Cristo, é o Senhor Jesus. E a minha vida como discipulador, a sua vida como discipulador, ela também está fundamentada em Cristo. E o que nós vamos compartilhar? Cristo, na nossa caminhada. Eu guardo para mim o seguinte princípio: ninguém gera vida sozinho. Ninguém. Podemos perceber isso na nossa experiência de família, quando o casal se une e depois de um determinado tempo, dentro do ambiente de amor e cuidado, vem a criança, vem o filho. E o filho que foi gerado numa decisão de amor pelo casal, ele cresce nesse ambiente de amor e cuidado. E ele vai crescendo, vai se desenvolvendo até o ponto que ele também vai crescer, vai se tornar um adulto e vai ter sua própria família.
e vai fazer a mesma coisa na forma que ele foi criado e educado. Então, o novo crente, ele é nascido nesse ambiente, num ambiente de amor e cuidado. O ambiente de amor e cuidado entre a igreja e Cristo. Cristo cuida da igreja, Cristo amou a igreja. E a igreja, junto com Cristo, vai produzir essas vidas, essas pessoas que se aproximam de Jesus. Mas olha só o que o texto diz. Essa é a nossa breve definição para você guardar isso bem no seu coração. Você é instrumento de Deus, cheia do Espírito Santo para cumprir essa ordenança. Porque nós estamos fundamentados em Cristo e inspiramos outras pessoas também a caminhar com Cristo e vencer os seus desafios. Então, olha só o que o texto diz, que Jesus diz, foi-me dado todo o poder. Então, esse poder é compartilhado com seus filhos, com você e comigo. Para quê? Para quê? Para quê? Para que nós possamos cumprir aquilo que Ele manda, ou aquilo que Ele nos ordena fazer. E como eu faço isso? Como? Ele diz assim, fazer discípulos como? Batizando, ensinando. Mas no fundamento, ensinando em quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o fundamento do discipulado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que eu vou ensinar ao meu discípulo? A conhecer o Pai, a conhecer o Filho e a conhecer o Espírito Santo. Mas, nessa caminhada, ele começa a ver isso em mim. Ele vê o Pai, vê o Filho e eu vejo o Espírito Santo em mim, na forma que eu ando, na forma que eu caminho. Então, isso é o primeiro do nosso fundamento nesse sentido. Mas, uma coisa importante. Quem discipulamos? Quem discipulamos? Quem nós podemos discipular? A palavra de Deus diz que nós podemos discipular quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo? Mas, Maurício, como que eu vou entender, perceber que essa pessoa nasceu de novo? Nós vamos caminhar um pouquinho mais e você vai entender isso. Então, nós só podemos discipular quem nasceu de novo. Porque existe uma diferença entre discipulado e evangelismo. Entende? Muitas pessoas chegam para nós e não percebem ainda o que implica o discipulado, o que implica nascer de novo. Ela tomou uma decisão por Cristo diante de uma ação ou de um sentimento emocional, diante de uma necessidade. Então, nós vamos caminhando junto com essa pessoa para ela entender o real sentido do que é caminhar com Cristo. É além da necessidade dela. É além. Então, eu tenho uma coisa comigo que eu compartilho com os novos. Nem sempre você vai encontrar no discipulado tudo o que você quer. Mas, com certeza, você vai encontrar tudo o que você precisa. Tudo que você... Porque eu encontrei no discipulado, você como líder de célula, você como supervisor de célula, você não encontrou tudo o que você queria, mas você encontrou tudo o que você precisa. Então, as pessoas, elas vêm para Cristo por uma necessidade dela. Mas o Senhor Jesus tem um propósito em todas as coisas, e principalmente na vida dela. Então, quem é que pode ser discipulado? Quem nós discipulamos? Quem nasceu de novo. Jesus, em João 3, diz assim, Jesus respondendo, disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode viver no reino de Deus. Porque o novo nascimento vai conduzir a pessoa para uma vida de santidade, de intimidade. Lembra que lá no início nós falamos que uma pessoa, ela deve nascer num ambiente de amor?
E nós demos como exemplo o casamento, onde um bebezinho nasce, onde um bebezinho é gerado, esse bebê é desejado, e tanto o pai quanto a mãe trabalham, serve essa criança com amor, abraça ela com amor, enche ela de amor. É a mesma coisa aqui. Então, quando o novo crente, ele chega até você, nós temos que entender isso, que ele é uma criança espiritual. Uma criança espiritual. Ele não tem a condição de observar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Ele não entende a linguagem da intimidade com Deus, a linguagem da oração, a linguagem da palavra de Deus. Ele não entende isso de maneira completa. Ele entende que ele precisa. A criança se alimenta não porque ela entende que aquilo é alimento, mas porque ela entende que ela tem uma necessidade. Entende? E a criança, ela não escolhe o alimento para ela. O pai e a mãe oferecem o que eles entendem que é melhor. Não estou dizendo aqui que nós não devemos trabalhar com essa pessoa as suas necessidades. Sim, devemos. Tá? Atender o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Correto? Mas nós precisamos trabalhar a real necessidade que ela tem de conhecer e crescer em Cristo. E aqui que nós vamos entrar nessa linguagem, no desenvolvimento do relacionamento. Porque essa pessoa precisa conhecer a verdade que libertou ela. Mas vamos lá. Então, João 1,12. Mas todo quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Então, a primeira coisa que essa pessoa, esse novo crente tem que entender que ele agora não é simplesmente uma criatura de Deus, mas filho de Deus. E filho precisa de regras. Então, qual o fundamento da nossa fé? A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então, nós passamos para ele, ensinamos ele a crer na palavra e colocar essa palavra em prática. Porque aqui está a diferença, como nós falamos, de que nascer de novo. Porque conhecer a palavra, qualquer um pode conhecer. Qualquer um pode conhecer. Mas praticar e viver só quem nasceu de novo. Entendeu isso? Só vive e pratica a palavra quem nasceu de novo. Por que isso? Porque dentro desse relacionamento com Cristo, tem a pessoa do Espírito Santo. E só quem nasceu de novo recebe isso, esse presente de Deus. É como uma criança, eu vou focar bem nisso para vocês guardarem isso na vida de vocês. É como a criança, ela nasceu de novo, ela nasceu e ela recebe o nome de quem? De quem a gerou. Eu recebi o nome dos meus pais. Você recebeu o nome dos seus pais. Por quê? Porque eles foram responsáveis por gerar você. E automaticamente ele se torna responsável por você até você adquirir a idade adulta, se tornar independente, se tornar responsável pelos seus atos. E na linguagem do discipulado, do relacionamento com o Espírito Santo, é a mesma coisa. O Espírito Santo, ele escreve o nome de Jesus em nós. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós recebemos um nome agora. Meu nome agora já não é mais, não sou simplesmente uma criatura de Deus, mas eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. E se eu sou herdeiro, eu tenho um nome que me garante essa herança. Não adianta eu chegar lá na fila lá e dizer que eu sou filho do fulano. Vão me pedir o documento. Cadê o documento que garante, que prova que você é filho? Entende? Como essa
essa beleza do discipulado, a beleza do Evangelho, ela é revelada nessa nossa caminhada. Então, eu só posso discipular quem nasceu de novo. E o fundamento que eu tenho é a palavra de Deus, que me garante isso. E quem nasceu de novo se torna filho de Deus. E se tornou filho de Deus, a presença, a marca do Espírito Santo na vida dela. E se ela nasceu de novo, ela vai colocar o quê? Em prática aquilo que o Espírito Santo está gerando nela, através da palavra. Isso que é interessante. Então, por que a pessoa que nasceu de novo? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês, que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Olha só, quem envia o Espírito Santo é Jesus. Quando ele vier, ele convencerá o mundo ou as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Isso aqui é a essência da obra do Espírito Santo em quem nasceu de novo. Essa pessoa, ela se conforma com seus pecados? O pecado entristece ela? Entristece a vida dela? Então, o discipulador, aqui, eu e você, no caso, nós precisamos ter essas marcas em nós. Porque a criança, ela não segue muito o que nós falamos, mas ela segue exemplo. Entende? A sua disciplina na oração, o seu comprometimento com Jesus, a forma com que você ora, com que você busca a palavra, o seu discípulo vai copiar isso em você. E isso é importante na nossa caminhada. Eu cuidar do meu relacionamento e tornar isso o quê? Visível. Algo atingível para quem eu estou caminhando. Porque, às vezes, nós temos pessoas que elas se colocam num patamar tão elevado de espiritualidade que o discípulo fica com medo. Nunca vou chegar nesse nível. Isso não é para mim. E muitos discípulos desistem dos seus discipuladores por causa disso. É um nível muito alto de espiritualidade. Inatingível. E, às vezes, nós temos que ser humilde e descer no nível dele, na linguagem dele, na simplicidade dele, entendendo que ele é um novo crente, um novo convertido. Ele vai cair, nós precisamos estar dispostos a levantar. Tempo, agenda disponível para essas pessoas, disciplina, é ter um horário de atenção. E está neste momento, isso aqui é fundamental. O seu discípulo tem que perceber que você está caminhando com ele por amor a ele e a Deus. Por amor a ele e a Deus. Isso não pode ser um peso para o discipulador. Isso não pode ser simplesmente uma agenda, um compromisso. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Não. Nós vamos fortalecer um pouco essa ideia um pouco mais à frente. Mas guarde isso. Do pecado, da justiça e do juízo. Porque na caminhada dele, ele vai perceber isso em você. E ele vai perceber as lutas que ele precisa travar. Existe uma mudança. Essa pessoa, o novo crente, vou abrir um parênteses aqui para falar isso um pouco com vocês, ele está saindo de um ambiente de trevas, às vezes de lutas emocionais, de destruição,
de família, de engano, de mentira. E às vezes nós falamos assim, olha para Cristo. Olha para Cristo, não olha para mim, não. Não, olha para mim. Olhe para mim. Paulo nos desafia a fazer a mesma coisa. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a transparência no relacionamento entre o discípulo e a pessoa sendo discipulada tem que ser nesse nível de amor. Então, vamos aqui. Por que devemos discipular? Primeiro, é uma ordenança de Jesus. Jesus fez isso. O discipulado garante a continuidade da missão. O discipulado garante que esse novo crente hoje, amanhã, ele vai gerar discípulos com o mesmo propósito, com o mesmo fundamento. A vida dele vai ser transformada e ele vai usar a experiência dele, que ele recebeu no discipulado, na vida de outros. Então, é importante que nós entendamos que é uma ordenança. Se Jesus fez, já está resolvido, nós devemos fazer também. Se Jesus fez, nós devemos fazer. Afinal de contas, nós não somos discípulos de Jesus? Nós não estamos aqui por causa de Jesus? Por causa do nosso amor por Ele? Então, aí ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, é este que me ama. É um sinal de amor por Jesus e por sua obra e pelos seus filhos, como nós fomos alcançados, nós também devemos alcançar outro. Então, é ordenança. Portanto, vão. Por que devemos discipular? Porque temos autoridades dadas por Jesus. Ele nos mandou e nos autorizou, nos empoderou para fazer isso em nome dele. Então, você e eu, nós temos a autoridade do nome de Jesus. Por isso que o discipulado está restrito no relacionamento com Jesus. Não pode fugir disso. Existem outros meios, tem pessoas que usam alguns livros, alguns métodos, mas desde que isso seja direcionado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Foi-me dado. Aí vem, como devemos discipular? Ensinando. E se eu ensino é porque eu aprendi, de uma forma teórica e experimental. O ensino aqui tem a ver também com a nossa intimidade. Por isso, não é simplesmente passar conteúdo, passar regras. Não, discipulado é algo do relacionamento, é algo do nosso dia a dia. Não tem forma, não. Os momentos vão revelando isso para nós. Tá? Batizando. Condições para o discipulado: amor, compromisso e transparência. A esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Compromisso. Compromisso é o quê? É o que mantém firmes num propósito de dar convicção de quem nós somos, a quem pertencemos e para que existimos. Então, esse é o nosso compromisso de passar isso, de fazer com que o novo crente entenda isso. Transparência. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Como é lindo isso, aprendermos a desenvolvermos esse espaço de fé. Então, o discipulado envolve essas três áreas. E no final, a avaliação periódica, de tempo em tempo, como você está se sentindo? Quais os seus pontos que você mais gostaria de ser trabalhado? Então, essa avaliação dele, como isso está surtindo efeito nos relacionamentos dele, com ele, as dificuldades que ele encontra, avaliação, feedback, conversar, material utilizado. O discipulado pode ser em grupo ou individual.
tá? Então, quando nós chegamos essas áreas, nós vamos entender isso, tá? Por que nós precisamos discipular? Um resumo. Quem nós discipulamos? Quem nós discipulamos? Condições para o discipulado, a avaliação, a importância disso na sua vida, na vida de quem você está cuidando. Queridos, se você seguir esses passos, se você colocar o amor que foi derramado no seu coração, na vida do seu discípulo, você vai alcançar o propósito. No próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre como desenvolver o material, como aplicar isso que nós falamos aqui hoje. Eu espero você, tá? Espero que você tenha aproveitado esse pouquinho de tempo que nós temos aqui para essa reflexão. Que Deus te abençoe, que você seja feliz na sua caminhada discipular com seus discípulos, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe, até o próximo encontro.